Eu queria que você abrisse comigo 1 a Pedro, a epístola de 1 a Pedro, capítulo 5. Eu vou ler em duas versões o que eu quero ler com vocês. Primeiro eu vou ler na RA, Revista Atualizada. 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 7. Começando no versículo 7. Está escrito assim: lançando sobre... Eu vou começar no versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir firme na fé, certo de que sofrimento igual ao vosso estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sacrificado por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Isso você leu comigo na Revista Atualizada. Agora, escuta a Bíblia, a mensagem, os mesmos versículos. Quando ele fala de... O que eu vou ler para você é a partir do versículo 7. Quando ele fala para você não andar ansioso. Então, presta atenção agora. Tenha uma mente tranquila, mas estejam sempre atentos. O diabo está querendo atacar. Ele não quer outra coisa senão apanhar você desprevenido. Não baixe a guarda. Vocês não são os únicos a enfrentar momentos difíceis. Acontece o mesmo com muitos cristãos ao redor do mundo. Por isso, fiquem firmes na fé. O sofrimento não vai durar para sempre. Você recebe isso? O sofrimento não vai durar para sempre. Não na presença de Deus, que é generoso, que tem grandes planos para nós em Cristo, planos eternos e gloriosos. Ele vai conservá-los unidos e firmes, porque Deus tem a última palavra. Sim, Ele a tem. É fenomenal, não é? Então, eu li para você, é a mesma coisa. Só que a Bíblia, a mensagem, ela é uma linguagem livre, é uma interpretação, trazendo mais para nós. Você leu, é claro, num português formal, e depois eu li para você como Jesus falaria com a gente aqui, agora, neste momento. É dessa forma. É assim que você tem que ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra é Jesus. Então, ele vai falar com você o tempo todo. Jesus falava com uma linguagem mais formal há 2000 anos atrás. Hoje, ele prezaria por alcançar o nosso entendimento. Eu imagino Jesus indo para o Instagram e falando a linguagem do Instagram, indo para o Facebook e usando todos os meios. Ele usou todos os meios. Ele teve uma estratégia. Ele podia ter escolhido qualquer lugar de Israel, mas ele escolheu Cafarnaum porque passava simplesmente por um motivo. Não é porque Cafarnaum era mais bonito do que outros lugares. Cafarnaum passava a estrada via mares, e aquela estrada era o movimento da época, era o Instagram da época, era o Facebook da época. E ali todo mundo tinha que passar. Quem para viajar, para compra, para venda, ela ligava continentes essa estrada. Então, ele usou uma estratégia. Você vê que pessoas de fora... Eu ouvi falar de Jesus. Como é que elas ouviram? Os viajantes passavam ali por Cafarnaum, ouviam e viam o que Jesus fazia, e iam falando lá para Tiro e Sidom e para outros lugares. Eles levavam as notícias. Então, eu imagino Jesus dessa forma, usando a linguagem que tinha que ser falado conosco. Mas aqui ele está falando de coisas que estão tão próximas do que a gente está vivendo agora. Primeiro, não estar ansioso. Parece impossível não ficar ansioso. Aliás, eu vim no carro falando, como eu gostaria de poder, assim, Deus mostrar, Naira, é dia tal que acaba tudo isso. Eu falei, eu amaria isso. Por quê? Porque eu tenho aquela minha dose normal, que todo mundo tem, de ansiedade, mas só que eu tenho uma dose um pouquinho acima, pelo meu temperamento, pelo meu jeito de ser, eu tenho uma dosagem um pouquinho acima. Então, eu fico assim, aliás, eu quero dar notícia para vocês, da igreja de vocês, por onde nós estamos, né? Japão,
eu disse que iria fechar, mas o governo viu a necessidade de estabilizar o emocional. Olha só que lindo, hein? O emocional das pessoas. Então, o Japão continua funcionando as igrejas. Isso aqui é lindo, né? E continua funcionando as igrejas, claro, como nós aqui, com todas as medidas necessárias, de distanciamento, máscara, álcool e tudo mais. Então, o Japão está funcionando a igreja. Angola, quero dar notícia de Angola. O nosso prédio não era nosso, nós alugávamos, e Angola, nós precisávamos pagar sempre 6 meses, era 1 ano de antecedência, conseguimos uma negociação de 6 meses de antecedência, isso pesava demais. E a ganância subiu ao coração do dono daquele local, e ele subiu o preço absurdamente na pandemia. Só que Deus deu um pastor para nós lá em Angola, fenomenal, o pastor Eduardo e a pastora Patrícia. Ele disse que ele não traria problema para a gente, ele traria solução. E ele, com a cara e a coragem, saiu do prédio e ele comprou um terreno com um recurso em plena pandemia. Ele comprou um terreno e ele está construindo, e todos os membros estão levantando as paredes do templo e estão só esperando para inaugurar, sabe o quê? Acabar a pandemia para poder a gente estar lá com eles na inauguração. Então, essa é a notícia de pessoas que reagem no meio da crise. Miami, hoje, batizou 8 pessoas. A igreja nasceu no meio da crise e já batizou 8 pessoas. Era ilógico, né? Nasceu no meio da crise, como é que vai dar certo um negócio desse? Mas é isso, Deus está agindo. Por isso, não ande ansioso. Está falando aqui, não anda ansioso. Você tem que saber que Deus está... É o que está escrito aqui. O que está escrito? Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando de você. Você pode dizer para você mesmo, Deus está cuidando de você. Você não está percebendo, mas Deus está cuidando de você. Acorda, desperta, tu que dormes. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de todos os detalhes. Não é porque os nossos olhos físicos não enxergam que ele não está cuidando, ele está cuidando de nós. E ele falou, agora, assim como Deus está ativo, nós também temos alguém ativo. Está falando aqui, cuidado, só fica alerta, não baixa a guarda. Eu gosto de ler na Bíblia a mensagem, o jeito que a linguagem, ele falou, não baixa a guarda. Você não pode baixar a guarda. Sabe quando você baixa a guarda? Quando você, porque o mundo natural está meio que paralisado, o mundo espiritual não está, teu inimigo não está. Então você tem que continuar orando, você tem que continuar crendo, você tem que continuar jejuando, você tem que continuar fazendo tudo o que você fazia, um pouco mais. Este é o momento de vigilância. E Deus está falando, olha, não supervaloriza aqui também, não supervaloriza o problema, porque é o seguinte, olha como ele disse aqui, volta aqui comigo no texto, em segundo, gente, eu falei 1 Pedro, 2 Pedro, tá? Por isso que vocês estavam perdidos. 2 Pedro, capítulo 5, versículo 10. E está falando, olha no versículo 10. No versículo 10, o que está escrito? Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido, o que está escrito aí? Por um pouco. Fala comigo, por um pouco. Gente, Jesus sofreu por um pouco, mas se coloca no lugar de Jesus. Pensa você ali naquelas 6 horas. Não foram só aquelas 6 horas. Ele passou por tortura a noite toda. Depois quando ele amanheceu, ele não teve descanso. Ele passou por tortura, por julgamentos, por espancamento a noite toda. De manhã, de novo. E 9 horas da manhã, ele já estava sendo crucificado. Então foram muitas e muitas horas de sofrimento. Mas olha aqui a perspectiva do céu. Um pouco. Para quem está no meio do sofrimento é muito. Na perspectiva do céu é um pouco. Então o que a gente está vivendo é um pouco. Quando a gente olha agora e pensa no Holocausto, a gente pensa, puxa, foi um grande sofrimento. Para quem estava vivendo no meio do Holocausto isso nunca vai acabar. E fomos exterminados completamente e isso nunca vai acabar. Agora do céu Deus estava falando, vai acabar. Israel vai ser nação. Em 1948 acabou. O Holocausto vai acabar em 1945. Em 48 já vai estar ali. Vai estar a nação de Israel. Já vai estar estabelecida. É por um pouco. E algo grande vai acontecer depois desse sofrimento. Então quando você está hoje focado no que está acontecendo no hoje e no agora, na sua vida, o teu problema não é só pandemia. Quantas pessoas estão conversando comigo? Pessoas que estão com câncer. Pessoas que estão
estão com outros tipos de problema. A vida não se resume à pandemia. Os outros problemas continuam acontecendo, mas Deus está falando, olha, na minha perspectiva é um pouco e tem fim. E você não é o único, porque quando a gente passa por um momento difícil, nós temos a mania de só enxergar o nosso problema e achar que nós somos os únicos que passamos por isso. Olha, tem muita gente passando, mas eu quero dizer que você vai viver, a minha glória vai estar sobre você.